uma coisa que com certeza as pessoas vão se questionar é por que Bolha Podcast? Por que Bolha Podcast? Né? Porque a gente, Doris, Léo, existe a Dom. Inclusive, muita gente pergunta por que Dom se chama Dom. Isso é assunto para outro momento. Mas, por que Bolha Podcast? O que surgiu? O que fez com que a gente criasse esse nome? Primeiro de tudo, a gente não queria que fosse Domcast. Porque Domcast Por é muito tempo clichê. esse nome não Exato. acompanhou. E todo mundo achou que seria Domcast, né? O caminho fácil seria ir pelo E Domcast. todo mundo do nosso time falava, não, qualquer nome menos Domcast, não pode ser Domcast. Exato. Não, porque daí é o caminho fácil, né? É o óbvio. E Exato. a gente quer fugir do óbvio. Porque a gente quer fazer um podcast acima da média. E aí, dentro da ideia de fugir do óbvio, a gente quer o quê? Furar a bolha. Exatamente, exatamente. E aí entra também um dos objetivos da Dom como empresa, né? Que é furar a bolha da produção de conteúdo e se tornar uma empresa multiplataforma. Perfeito. Então esse é o nosso objetivo como empresa hoje. E a gente falou, putz, a gente não quer fazer algo óbvio, a gente tem um objetivo de furar a bolha. Literalmente esse é o objetivo que tá escrito lá nos objetivos, furar a bolha e se tornar uma empresa multiplataforma. Então a gente quer deixar de ser só a agência para se tornar mais do que a agência. Exato. Nunca deixar de ser agência, mas ter outras coisas A aqui gente dentro. já tem outras vertentes, né? Vertente Exato. de educação e Exato. tudo mais. Mas a gente quer estar cada vez mais presente em diversas plataformas e atuando de maneiras diferentes. Com a essência da produção de conteúdo, Com certeza. que tá muito intrínseco no que a gente é como empresa. Mas o podcast, ele vem justamente para isso. Para que a gente possa trazer assuntos que não necessariamente sejam só dentro do nosso segmento. A gente quer falar com várias pessoas e não só com os nossos alunos ou os nossos clientes da agência. Então, o podcast, ele nasceu muito dessa intenção da gente Furar a trazer... bolha. O nome é perfeito. Exato. De furar Não, a mas bolha. a gente trazer esses assuntos que não circulam apenas dentro do nosso dia a dia. Exato. A gente, toda vez que a gente conhece alguém novo, um casal novo e tudo mais, frequentemente a gente escuta como a gente tem uma boa sinergia, como que o papo flui bem. E aí a gente sempre pensou que seria muito bacana compartilhar isso com as pessoas em algum formato de conteúdo mais longo. Perfeito. E a gente, sendo consumidores ativos de podcast, a gente sempre voltava pro mesmo ponto. Nossa, seria tão legal ter um podcast. Então, um pouco atrasados na trend, estamos Leve. aqui Um pouquinho. para fazer um conteúdo excelente. Mas até esse é um alinhamento legal de fazer com a galera, alinhamento de expectativas sobre o podcast, né? Esse não é um podcast de marketing, só de marketing, né? Mas é um podcast de marketing, de empreendedorismo, de vida saudável, de casamento, né? De coisas que tem a ver com a Dó e o Léo extra Dom, mas que se entrelaça com a Dom, porque a Dom é a nossa vida, né? Exato. E a gente até vai falar sobre isso hoje. Mas a Dom acaba sendo a nossa vida, então tudo fica entrelaçado. Mas a ideia aqui é que vocês conheçam um pouco da Dó e do Léo, talvez fora da Dom, né? Porque eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa em comum com a galera que nos acompanha no Insta da Dom, certeza. ou nos acompanha, enfim, pelas tuas redes E sociais. uma coisa que eu acho muito legal é que muitos casais nos acompanham. Quantas pessoas me mandam no Instagram? Nossa, meu marido já sabe quando eu tô assistindo um vídeo teu. Às vezes ele me pergunta, por exemplo, a Doris fala alguma coisa num vídeo e depois o marido vem perguntar sobre se aquilo foi concluído ou não, enfim. Então, até a galera aqui da Dom às vezes diz isso, né? Tipo, minha esposa te assiste. O Ander sempre fala isso. Minha esposa te assiste e eu tô assistindo junto. Então, é legal ter esse... A gente tem muita conexão, assim, com casais. Então, a gente acha que isso vai ser bem bacana também.